Sejam todos muito bem-vindos à aula de número 4 da nossa mentoria imparável do módulo Imunidade Mental. Olha só, hein? A semana passada eu acabei errando, né? Falando que era a aula 4. Na verdade, essa é a aula 4. Nós vamos ter a aula de número 5. E o tema da nossa aula de número 4 é os reconhecendo os ladrões de energia emocional e intelectual. Eu não sei se você sabe, mas nós temos alguns ladrões de energia. Sabe quando você está cansado, desanimado, parece que, tipo, você até tenta, mas parece que a coisa não vai, parece que você está esgotado ali? Pois é, são os ladrões de energia que vão drenando, né, a sua produtividade e a sua performance. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou trazer para vocês alguns desses ladrões e o que a gente pode fazer, de repente, para a gente poder combater esses ladrões, né? Quando a gente fala de imunidade mental, nós estamos falando dessa proteção que a gente precisa criar, tanto para fatores externos, né? Criar essa barreira para fatores externos, coisas que possam nos atingir de fora, quanto para coisas que podem nos atingir de dentro para fora, porque acontece dos dois lados. Às vezes a gente está protegendo só o lado de fora, né? A gente está privando, a gente está mudando a mentalidade, nós estamos muitas vezes é, saindo de alguns ambientes, deixando de estar com algumas pessoas, buscando crescimento, buscando desenvolvimento e tal, fortalecendo a parte de fora. Mas, às vezes, estamos se esquecendo da parte de dentro, da parte interna. E essa parte interna é uma parte que a gente precisa dar bastante atenção, porque não adianta a gente querer manter uma aparência, a gente querer criar uma barreira para as coisas que estão vindo de fora, sendo que, às vezes, o pior inimigo está dentro de nós. E eu acredito que assim como eu, vocês também têm vários tipos de pensamentos, né? Vários tipos de coisas que acontecem com vocês e às vezes você chega numa situação e fica pensando, poxa, mas será que era para dar certo? Às vezes a gente usa até aquele termo bastante conhecido, né? Será que era a vontade de Deus? Ah, vou esperar no tempo de Deus, né? E aí a gente fica transferindo essa responsabilidade para Deus. Mas muitas vezes nós não queremos lutar contra aquilo que está nos consumindo por dentro, porque nós, no fundo, não achamos que nós somos capazes. No fundo, nós não achamos que nós somos merecedores. No fundo, nós não achamos que realmente nós temos todo aquele potencial que muitas vezes as pessoas enxergam na gente, né? E a gente acaba se diminuindo, ou a gente acaba querendo se moldar para caber na caixinha ou na realidade das outras pessoas. Então, por isso que a gente precisa desenvolver, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso para a gente poder criar realmente essa imunidade e poder conseguir ser muito mais forte diante das situações, né? Eu quero preparar vocês para que vocês possam ser verdadeiros imparáveis. Então, bora lá. Bora falar um pouquinho sobre esse tema da aula de hoje, que é o tema da imunidade mental, né? Então, a aula de hoje, ela vai falar sobre reconhecer esses ladrões de energia emocional e intelectual, e ela tem como objetivo despertar habilidades, a habilidade, né, de identificar, neutralizar e proteger-se desses ladrões internos e externos, fortalecendo o foco, a clareza mental e a força emocional indispensáveis para quem busca viver e atuar uma alta performance, que é uma das coisas que a gente vem tratando aqui, né? Então, qual que é o primeiro ponto que a gente precisa falar na aula de hoje, né? Que a sua energia, ela é o que você tem de mais valioso, tá? E a gente precisa entender isso. Você, com a sua energia, é o que você tem de mais precioso. E se você não tiver com essa energia, se você não tiver disposto, se você não conseguir trabalhar essa força de vontade, essa energia que está dentro de você, muitas vezes você acaba desistindo diante dos desafios, tá? Então, é uma das questões que a gente precisa identificar e trabalhar dentro desse processo. Alguém aqui já se sentiu assim, sem energia para poder fazer as coisas? Ou é só eu que de vez em quando parece que não tem energia? Por mais que a gente pareça, né, o tempo todo estar ali ativo, fazendo um monte de coisa,
Aí chega um momento ou outro que parece que a energia acabou, tá drenada. Quem participa de eventos, quem está junto aqui em evento há muito mais tempo junto comigo, já sabe, né? Que depois que acontece, principalmente o método GPS, a gente fica ali 2, 3 dias, às vezes, esgotado. A Patrícia sabe, já passou por isso junto com a gente. A Aline está, né, sempre fazendo evento também, já sabe. Alguns de vocês talvez já participaram de alguns eventos. Quem nunca participou, fica sabendo agora. Geralmente acontece isso, a gente fica esgotado, esgotado mesmo. Acontece muito. Aconteceu nessa tour que eu fiz aí pela Europa, quando eu cheguei no Brasil, de eu ficar de cama 2 dias. Acontece da gente ficar gripado, da gente ficar de cama, imunidade baixa. A energia ela é drenada porque a gente entrega muito dentro desses ambientes. E por isso que a gente tem toda uma preparação, né? Acontece um monte de coisa antes, às vezes, das imersões, antes dos eventos, né? E cada evento a gente fica surpreso com as coisas que vão acontecendo. Mas depois tem essa energia que parece que ela foi drenada. E a gente tem que estar preparado para isso. Mas no dia a dia também acontece isso. Quando você passa por um evento, por uma situação, por uma luta, uma coisa que você está vivendo ali, um problema que você tem que resolver, muitas vezes acaba drenando essa energia que você tem e essa energia vai ficando para trás. E às vezes você não consegue recuperar, talvez você não esteja preparado. Então, a sua energia é o seu ativo mais precioso, tá? Quero que você entenda isso. A imunidade mental e a alta performance não se tratam apenas de produtividade, ok? Mas de energia de qualidade sustentada ao longo do tempo. Então, a alta performance e a própria imunidade mental, elas dependem dessa performance. Elas dependem dessa energia que você tem, que é o que vai definir os seus resultados. Então, a energia emocional é o que te move com a coragem que você precisa, com a empolgação e com a firmeza que você precisa para poder vencer os desafios, para poder vencer os obstáculos. Então, a energia intelectual é a capacidade de pensar com clareza, criatividade e estratégia. Então, se você está com a energia baixa, o que vai afetar? A tua capacidade de pensar, a sua clareza e essa questão da criatividade e da estratégia. Então, poxa, eu preciso trabalhar isso, eu preciso ter em mente que a minha imunidade mental ela tem que estar em dia, tem que estar em ordem, porque assim eu consigo economizar essa energia e automaticamente, através dessa energia, eu consigo atrair, ter mais resultado dentro daquilo que eu faço. Então, é importante eu saber, é importante eu conseguir trabalhar esse processo, porque vai alterar meu resultado. Alguém que poderia compartilhar comigo? Se você tava num projeto, tava fazendo alguma coisa, e aí você foi lá, e aí parece que faltou energia para você concluir. Alguém pode compartilhar comigo isso? Já aconteceu com você? Fala para mim. Falem. Vamos lá, gente. Por favor, me ajudem, hein? A Esté tirou o microfone, eu pensei que ela ia falar, fiquei aguardando aqui. Então, comigo acontece muito, várias vezes. Eu acho que o último agora que eu estou fazendo um evento em Brasília, esses dias eu acordei, uns 10 dias atrás, eu desmotivei total, quase cancelei o evento, assim, a energia parece que tinha ido embora mesmo. Mas é justamente pelo fato de não trabalhar com estratégia, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas assim na força do braço e não monta uma estratégia. Aí eu realmente, e quando você faz palestra ou participa de eventos e cultos também, essas coisas, se você não tiver realmente blindado, né, na sua mente, questão também da energia, como blindar da energia, né? Eu aprendi muito isso, essa questão é você, para dizer, a gente que é cristão, a gente faz a oração, ó, só recebo o que vem de ti, né, e estou entrando nesse local aqui e me blinda das energias ruins, mas muitas vezes porque você também doa demais, né, quando você vai fazer um evento, você está doando, então há uma troca de energia, então aquelas pessoas que estão ali para receber, a maioria das vezes elas estão com a energia baixa, então você vai ter essa troca de energia. E aí acontece essa demanda que o Nil está falando, né? De você dar uma Olha que interessante. desilusão,
A Aline está falando de um ambiente de igreja, nós estamos falando de um ambiente de eventos, né? Onde as pessoas estão indo lá em busca de algo e elas acabam sugando aquilo que você está oferecendo, ok? Uhum. Nós temos um cenário. Agora, imagina comigo você lá no teu local de trabalho, você lá dentro da sua família, onde você tem pessoas que estão drenando a sua energia o tempo todo, O tempo todo. reclamando, brigando, discutindo, né, falando sobre coisas que não trazem o processo de crescimento. Imagina o quanto de energia você tem que colocar nessas coisas para você resolver conflitos, o quanto de energia você tem que colocar, de repente, para poder desenvolver o teu trabalho, para poder cuidar dos teus filhos, o quanto você vai ficar esgotado, de repente, durante o dia. Chega no final do dia, você está lá cansado, você está exausto, você não sabe por quê. É por causa dessa energia, e aí a Aline pode falar bem melhor do que eu sobre isso, que não está sendo bem canalizada, não está sendo bem direcionada dentro daquilo que você deveria fazer. E às vezes você está desperdiçando essa energia em momentos, em discussões, em tentando explicar coisas, em tentando carregar pessoas. Aí a gente volta naquela questão do perdão. Olha o quanto de energia você desperdiça por tentar carregar alguém nas suas costas pela falta de perdão. Tá. Tem muitas coisas que a gente acaba é, é, fazendo com que a nossa energia vá embora. Posso dar um exemplo? Pode. A minha sala de aula. De manhã são 30 alunos e de tarde 32. Quarto ano, 10 anos, entre 9 e 10 anos. Eles estão assim numa dependência emocional, gritando, pedindo por socorro, porque não tem carinho, não tem atenção, principalmente atenção. Então eles vêm tudo em cima da professora. E eu vejo assim que eu saio de lá, eu tava saindo, né? Até esses dias eu tava saindo esgotada. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo de errado? Eu preciso enxergar onde que eu tô, onde que tá me faltando. E aí eu fui rever planejamento, fui rever tudo. Aí eu entendi, eu tava dando demais conteúdo. Eu tava dando demais para eles, da minha atenção. Falei, não, eu vou voltar. Vou voltar lá no terceiro ano com eles. Voltei todo o conteúdo no terceiro ano e vim devagarzinho, fazendo com que eles entendessem e dei mais atenção para eles. Ia de carteira em carteira, olhando o caderno, olhando a agenda, olhando tudo. Eu cansei mais, eu cansei. Só que eles entenderam que eu não estava ali só para dar o conteúdo. E daí o cansaço foi físico, né? Não foi de energia desperdiçada, né? Não foi de energia, nem emocional também, porque daí eu me cobro. Porque eu não estou dando conta do negócio, né? Mas aí eu entendi que eu precisava realmente focar, canalizar num lugar só para não me perder e não cansar tanto. E olha que interessante, esse ponto que a Patrícia falou ali é muito interessante de identificar onde que está sendo desperdiçada essa energia e ter essa capacidade de mudar essa rota o mais rápido possível, tá? Só Mesma mais uma coisa. coisinha. Hum, Só mais uma coisinha. Eles não estavam preparados para um quarto ano. hum. Olha aí, ó. Essa questão da mudança de rota, de você entender muito rápido o que estava se passando, né? E aí, o que que aconteceu? Eu tive que voltar no terceiro. Foi onde eu entendi, não, eu tenho que voltar, começar tudo de novo. Eles são muito imaturos. O meu quarto ano do ano retrasado eram muito mais maduros. E eles não, são muito imaturos. E eu tive que entender isso para E você poder. poderia ter continuado com o teu planejamento, com a ementa, porque estava dentro, não era problema seu, deveria ter aprendido lá, não aprendeu, eles Exatamente. têm que correr. Mas você sabia que você ia arrastar isso até o final do ano, E eles so- não iam aprender. ficando sobrecarregada, né, jogando energia fora, ficando cansado o tempo todo, exausta, e aí você teve essa percepção e rapidamente você ajustou essa rota e fez você ter um pouco mais de qualidade. Teve um pouco mais de esforço? Teve, e é isso que a gente precisa entender. No Uhum. início vai ter um pouco mais de esforço, mas é você ajustar agora, é o que eu falo sempre para vocês. Resolve o BO de vocês o quanto antes, porque quando resolve os BO, as coisas começam a acontecer. Começa a acontecer coisas na sua vida que você nem imagina. Começa a chegar coisas até você que você nem estava esperando. Mas por quê? Você foi lá e resolveu.
E olha quanto você economiza de energia e você pode aplicar nos projetos, nas coisas novas, naquilo que você gostaria. Às vezes você fica lá orando, pedindo para Deus abrir uma porta para você, você fica esperando as coisas acontecerem e tal. E Deus falando, tá, cara, tá tudo aí na sua mão, resolve o teu problema aí, porque as coisas já estão liberadas aqui. Aí, a hora que você organizar a sua vida, as coisas começam a chegar até você. Aí o esforço começa a ficar menor. Então, o esforço agora é para resolver os problemas, resolver os BOs. Então, se você não parar e ajustar isso daí, vai ficar muito mais difícil. E é sobre isso que a gente está falando hoje, desses ladrões de energia, né? E tem bastante coisa para a gente falar. Calma aí, vamos lá. Vamos só avançar um pouquinho aqui. Então, ó, o problema, existem ladrões invisíveis que roubam esses dois tipos de energia diariamente, sem que você perceba, tá? Vamos lá. Eita, passei demais. Calma aí. Sempre é aqui. Tá. O preço disso é alto. Qual que é o preço de você ter a sua energia sendo roubada? Estagnação, a confusão mental, o cansaço crônico e um sentimento de impotência. Então, toda vez que você acaba desperdiçando a sua energia, você começa a ficar estagnado. A gente chama isso de estar travado, né? Você começa a ficar travado. Outra coisa que vai acontecer é ter essa confusão mental. E aí, você vai ficando cansado cada vez mais. Você começa a ficar com aquela confusão mental, o esgotamento físico, o esgotamento mental, ele se torna mais frequente, e aí parece que você está impotente, você não consegue fazer nada. Aí você fala assim, poxa, mas parece tão fácil, eu vejo os outros fazendo, parece tão fácil, mas por que que para mim não dá certo e tal? É porque você está canalizando, você está colocando a sua energia, né, a sua força, o seu desejo, a sua vontade, num propósito que não está alinhado. Está desalinhado, você vai precisar alinhar, você vai precisar ajustar. Talvez a identidade, ela esteja perdida. Talvez você perdeu a sua identidade no meio do caminho, você vai ter que achar ela, você vai ter que encontrar, você vai ter que despertar novamente essa questão da identidade, que é o que a gente fala lá no GPS, né? Começar a governar, para depois você começar a se posicionar, para as coisas começarem a acontecer na sua vida. Mas como que eu faço isso? Identificando esses ladrões. E como que eu identifico, então, esses ladrões? A gente vai ver um pouquinho aqui, ó. Vou te falar sobre alguns ladrões hoje aqui. O ladrão número um, que é o diálogo interno, que pode ser tóxico. Por exemplo, pode vir pensamentos que dizem assim: você não vai conseguir. Talvez você escutou isso de alguém, talvez você cresceu ouvindo isso, e aí você carrega. Sempre que você vai fazer alguma coisa, vem aquele pensamento: não, você não vai conseguir. Quem é você? Olha de onde você veio. Olha a situação que você está. Olha um monte de coisa que você tem para resolver. O que que as pessoas vão falar de você? Começa a vir isso, ó. Aí outro pensamento que pode vir. Todo mundo é melhor do que você. Crença de não merecimento, né? Você acha que você não pode, você acha que você não é capaz. Para que tentar de novo? E essa é uma palavra, tá? Que a gente precisa começar a tirar do nosso vocabulário. A palavra tentar. Por que que eu estou falando para você que é importante você riscar essa palavra tentar? Porque você já tentou várias vezes. Você já condicionou o seu cérebro a acreditar que tentar é não conseguir. Eu não sei se você entendeu, mas você já treinou o seu cérebro a acreditar que você não vai conseguir. Porque você sempre fala que você vai tentar. E quando você tenta, você não vai até o final. Quando você tenta, você é superficial. Você não se entrega, você não se doa. Você não faz aquilo acontecer. E o teu cérebro já entendeu. O tentar significa que nós não vamos conseguir. Nós só vamos fingir aqui, mas a gente não vai entregar toda a energia que a gente tem. É isso. Quando você riscar essa palavra tentar por eu vou fazer, mesmo que o resultado não seja o que eu gostaria, mas vai ter um aprendizado nisso, o teu cérebro vai começar a olhar e falar assim, como assim? Você vai fazer? A gente nunca chegou nesse ponto. A gente nunca chegou nessa fase. Os homens vão me entender. É a mesma coisa quando você chega naquela fase dentro do casamento que a mulher vira e fala: você tá certo.
você fica numa cara de espanto, assim, você fala assim, e agora, o que que eu faço? A mulher reconheceu que eu tô certo? E aí você quer perguntar para um e para outro, aí você pergunta para outro homem, outro cara fala, cara, não cheguei nessa fase ainda. Você vai ter que desbloquear aí pra gente. É mais ou menos isso. O teu cérebro vai chegar e vai falar assim, caramba, e agora? Será que ele tá falando sério? Será que ela tá falando sério? Será que agora ela vai fazer acontecer? Por quê? Você tá ali mostrando que é diferente. Então, quando você risca essa palavra tentar, porque o teu cérebro já condicionou, ele já aprendeu que tentar é não conseguir, você vai obter resultados diferentes. Lembra? Quando eu faço as mesmas coisas todos os dias, eu gero os mesmos resultados. Quando eu faço coisas diferentes, eu gero resultados diferentes. E aí, o segredo está nisso. O segredo está no que eu estou fazendo para gerar o resultado que eu quero. E muitas vezes eu estou sendo sabotado. Muitas vezes, esses pensamentos internos estão sendo tóxicos. Talvez você cresceu num ambiente tóxico das pessoas dizendo que você não era capaz, que você não era nada, que você não era ninguém, fazendo comparação de você com teu pai, com teu tio, com teu irmão, teu avô, com fulano, com ciclano, e você acreditou nisso. E agora você carrega essas marcas. E aí, quando você está prestes a realizar alguma coisa grande na sua vida, o que que você faz? Você vai lá e não acredita que você é capaz. E sabe o que que é pior? O pior é que a gente fica culpando Deus por causa dessas coisas. A gente fica transferindo essa responsabilidade, porque para se conformar com a situação, para se conformar com a situação de eu não ter avançado, eu coloco que não era a vontade de Deus. E, gente, eu não estou falando para você que não existe, tá? Mas a vontade de Deus, quando ela acontece, tanto para o sim quanto para o não, é visível. É visível. É forte. Só que muitas vezes a gente se pega nisso para justificar a nossa fraqueza, para justificar que nós não vamos ir atrás ou que nós não vamos até o final. E eu quero transferir essa responsabilidade para um ser superior, né, para um ser do sobrenatural, para que Deus possa fazer por mim. E aí vem uma frase que eu sempre falo para vocês: nós fazemos a nossa parte, você faz a tua parte, aquilo que é humano, aquilo que é sobrenatural, Deus vai fazer. Aí é uma coisa totalmente diferente. Mas quando você busca, quando você vai atrás, ele vai fazer a parte dele. E aí a gente precisa ser realista nisso. Ficar esperando que Deus vai fazer uma coisa que é responsabilidade sua, não vai gerar o resultado que você gostaria. E aí é por isso que eu preciso dessa blindagem. Eu preciso dessa canalização de energia e eu preciso melhorar esse diálogo interno e transformar esse ambiente tóxico, muitas vezes que é a minha mente, em um ambiente produtivo. Precisa ser um ambiente onde eu consiga extrair os melhores resultados, entendeu? Senão as coisas não vão fluir. Por isso que a gente está falando aqui sobre a imunidade mental. Então essas frases, elas parecem inocentes, parece coisa que não tem muito impacto, mas elas agem como um vírus silencioso. Elas vão drenando a sua energia emocional e travando a sua capacidade de raciocínio. E aí você fica, né, no que a gente chama de estar travado. Você fica preso. É a mesma coisa que você é, pega, se tranca dentro de uma cadeia, fecha pelo lado de dentro e fica gritando ali para fora, querendo que alguém faça alguma coisa para você. Pô, mas você tá com a chave tá ali, é só você destravar e sair daquilo ali. Mas não, você alimentou pensamentos tóxicos e esses pensamentos tóxicos te colocaram numa prisão, porque você não se acha capaz. E aí, eu vou falar mais uma coisa. Desculpa eu trazer para esse lado um pouco religioso hoje, mas aí as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. E aí a gente tem que ser realista, porque todos que estão aqui na mentoria são temente a Deus, todos têm um relacionamento com Deus. Aí as promessas de Deus não se cumprem, as coisas não acontecem e a gente fica se iludindo. Mas por quê? Porque a gente fica na esperança de que Deus vai fazer pela gente, e não vai fazer. E você tem a chave para sair dessa cadeia e começar a fazer a sua parte, porque ele vai fazer aquilo que é a parte dele. Pronto, simples assim. Então, eu começo a trabalhar isso, porque Deus não. Essa parte de fazer essa desintoxicação mental, emocional, é nossa, de ter essa proteção é nossa. Se você pegar o livro de Provérbios, você vai ver que Salomão já falava isso há quase 3.000 anos atrás, quando ele falava de domínio próprio.
você Verdade. precisa cuidar da tua parte emocional. Alguém quer falar? Vamos ver qual que é o efeito disso daqui, então. É a baixa autoestima. Aí você tá com a baixa autoestima e você não sabe o porquê. Mas por emocional. Teus pensamentos estão tóxicos. Ansiedade. A origem da ansiedade vem de uma mentalidade tóxica. Porque ansiedade é excesso de futuro. É como se você. Eu gosto de trazer esse exemplo aqui de ansiedade, porque é muito interessante. Muitas pessoas sofrem com isso e não é simples, não é fácil para poder resolver. Mas o que que acontece com a ansiedade? Ansiedade, você recebeu algumas sementes que você deveria plantar e você comeu essas sementes. E todo mundo sabe que tudo que você planta, você colhe, correto? Tudo que aquilo que você plantar, você colhe. Só que todas as sementes têm um tempo de germinação para ela poder nascer, crescer e dar frutos. Só que chega um momento que ela vai dar fruto. Vai dar fruto. Quando você recebe essas tuas sementes e você, em vez de plantar essas sementes, você come essas sementes, vai chegar o tempo que essas sementes deveriam dar frutos. E aí você está ansioso para poder colher esses frutos. Mas que frutos? Sendo que você não colheu, não plantou. E aí vem a ansiedade, porque você deveria ter resultado, mas você não está tendo resultado. Porque as sementes, em vez de serem plantadas, elas foram comidas. E você não tem mais sementes para você plantar para o novo ciclo. E olha como que vai ficar a sua vida. A ansiedade vem daí, de você querer um resultado que você não tem, de você viver no futuro que você não plantou, você não preparou lá no passado. É falta de resultado. É você querer uma coisa que não tem, não existe. Não vai acontecer. Você não preparou a terra para aquilo, você não jogou as sementes, não chegou. Chegou o tempo da colheita e você não tem nada para comer, para desfrutar. E aí é triste, porque daí começa a você ficar com essa parte da autoestima baixa também, né? E começa a procrastinação. E o que que é a procrastinação? É o ato de você deixar para depois aquilo que você deveria fazer agora. Mas você não tem esse desejo, você não tem essa vontade. Você começa a procrastinar, você começa a deixar para depois. E o resultado vai tardando cada vez mais. E uma coisa vai puxando a outra. A procrastinação vai puxando a ansiedade vai puxando a procrastinação, que vai puxando a baixa autoestima, que vai puxando a ansiedade de novo. E aí você vive nesse ciclo. Você não sai, você fica patinando. A tua vida não anda. Os teus projetos não avançam, as coisas não dão certo. E aí não adianta culpar Deus, culpar vizinho, culpar patrão, culpar o mentor, culpar o marido, culpar a mulher. Não adianta. Você vai ter que fazer uma desintoxicação mental. Vai ter que injetar algum tipo de medicamento para fazer essa lavagem. Não é difícil, tá? Não é difícil você fazer essa lavagem. Mas precisa do que a Patrícia falou ali, de reconhecer, né, que você precisa ajustar essa rota. E fica um alerta. O inimigo não é o mundo exterior, mas o que está dizendo, o que você está dizendo para si mesmo em silêncio. E aí está o grande detalhe. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes nós ficamos alimentando a nossa mente com pensamentos negativos, com probabilidade de coisas que não vão dar certo. A maioria dos nossos pensamentos é assim. Nós ficamos criando cenários ruins. Nós precisamos treinar a nossa mente e criar cenários positivos. Gente, toda vez que você começar a criar um cenário negativo, para fazer uma reflexão, identifica, poxa, por que eu estou pensando que vai dar errado? Por que que não pode dar certo? Da mesma forma que você fica imaginando um cenário dando errado, começa a inverter isso. Começa a ver um cenário que vai dar certo. Porque a probabilidade é a mesma. 50% de dar certo e 50% de não dar certo. E se não der certo, você aprende com aquilo, ajusta a rota e segue o caminho. E se der certo, você vai colher os frutos, vai ter resultado daquilo. Só que a gente precisa mudar esse cenário, mudar essa mentalidade para pensar naquilo que vai dar certo. Desconfigurar essa configuração negativa que a gente tem por influências muitas vezes externas das pessoas trazerem sempre o lado negativo e começar a trazer o lado positivo. Começa a visualizar, começa a imaginar que as coisas vão dar certo.
Porque elas têm que dar certo. E aí vai depender de você. E se você já imaginar de cara que você não consegue, não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu falei com uma pessoa a semana passada, e aí a gente estava falando justamente sobre isso. Ela tá na mentoria, nem vou falar quem que é. Mas eu falei justamente sobre isso. Se você fosse bater um pênalti na final do campeonato, faltando 2 minutos para acabar, 0-0, e o treinador chamasse você e falasse assim, vai lá e bate o pênalti agora. O que que você ia fazer? A pessoa virou para mim e falou assim, eu ia errar. E eu falei, não tenho dúvida que você ia errar. Porque é a tua configuração. Hum. Você já criou esse cenário que você não vai conseguir acertar. Tá vendo como que a configuração da gente, ela vem pro lado negativo? Às vezes a gente não assume a responsabilidade com medo de errar. Não assume a responsabilidade com medo de não dar certo. Só que pode não dar certo. Assim como pode dar certo. Mas por que que eu tenho que puxar para esse cenário de que eu acho que não vai dar certo? Sendo que você foi escolhido para estar ali. Sendo que você foi a pessoa que foi chamada para estar ali nesse projeto, na frente de alguma coisa, nesse trabalho, diante dessa situação, foi você. E se foi você, é porque alguém viu a sua capacidade. E você tem essas qualidades, só você não enxerga muitas vezes. E aí precisamos desenvolver realmente esse pensamento positivo sempre. De criar esse cenário. Em vez de imaginar o ponto negativo, já imagina o positivo. Você pode estar com medo. Você pode estar com dor de barriga lá. Mas você tem que se manter firme. Sabe por quê? Porque você é capaz. Ei, Viu? Mas e se não der certo? Se não der certo, mais uma página virada. Você aprendeu com aquilo, bora pra cima. Bora fazer acontecer. Então fica esse alerta para você aí, tá? O inimigo não é o mundo exterior, mas o que você está dizendo para você mesmo em silêncio. E aí não adianta você ter um mentor falando com você toda semana, mostrando para você que você é capaz, sendo que você não acredita. E o principal interessado é você. Vamos para o segundo ladrão? O segundo ladrão são relações sugadoras. Tá? Guardem bem esse segundo ladrão ali. Relações sugadoras. Pessoas que só te procuram para reclamar, para exigir, para competir ou manipular. Essas pessoas são sanguessugas emocionais, tá? Pessoas que reclamam, pessoas que exigem demais de você, pessoas que competem com você ou que querem te manipular. Nós temos aí alguns pastores na nossa mentoria aí, né? E o trabalho do pastor é isso, mas é um trabalhinho difícil, viu? Porque você só vai encontrar a pessoa que, que, que tá nessa, que vai lá para sugar, que vai para exigir, que vai desabafar e tal. E aí a gente tem que estar preparado. Talvez você, como uma espécie de líder que você é, aonde você está, também você enfrente isso, tá? E aí você precisa aprender a canalizar isso. Eu demorei um tempo, quando eu comecei com os atendimentos, para não me envolver emocionalmente. Imagina, eu atendo todos vocês aqui, mais algumas pessoas que ainda vêm por fora. Imagina se eu me envolvo emocionalmente em cada caso. Ia ficar doido, né? Mas tem que aprender a bloquear. O teu problema é o teu problema. E eu tô aqui para poder te ajudar com ideias, desafiando você, direcionando você naquilo que você precisa. Terminou a nossa reunião, eu posso estar pensando em estratégias para poder te ajudar, mas eu não vou me envolver emocionalmente com o seu problema, porque é o seu problema. Eu posso ajudar você de várias formas, inclusive orar com você, mas me envolver emocionalmente com o seu problema não. Sabe por quê? Porque eu já tenho os meus. Você também não se envolva emocionalmente com o problema dos outros. Antes de fazer pelos outros, faça por você. Antes de cuidar dos outros, cuide da sua casa. Antes de fazer pelos outros, faça pelas pessoas da sua casa primeiro, tá? Porque senão você não vai ter suporte emocional e nem base, porque a família é a base. Então, se tiver tudo certo em casa, se tiver tudo certo na base, você tem sustentação para poder ajudar as outras pessoas. Se não tiver, não tenha vergonha, não tenha medo de falar, não posso te ajudar. Diga não, mas eu posso te encaminhar para alguém. Eu posso pedir para alguém te ajudar de alguma forma. Mas não se envolva. Se você não está bem,
não se envolva, tá? É um cego conduzindo outro cego, não adianta. Exatamente, Valdecir. Cuidar primeiro de você, cuidar da casa, para depois cuidar dos outros. Então, se você está nessa fase que você não consegue ajudar ninguém agora, não ajude. Ajude você. Ajude a sua casa, ajude a sua família. Depois que você consolidou, depois que você estruturou, aí você dá o próximo passo. Aí você ajuda alguém. Beleza? Vamos lá. Muitas vezes mantemos esse vínculo por costume, medo ou até culpa e pagamos com essa energia vital. Então, muitas vezes, quando a gente está se envolvendo no problema dos outros ou dando ouvido para as pessoas reclamarem, para as pessoas criticarem, nós estamos entregando aquilo que nós temos de mais precioso, tá? Que é a nossa energia vital. Nós estamos entregando essa nossa energia vital para os outros, para resolver o problema dos outros, sendo que nós não conseguimos resolver nem o nosso próprio problema, tá? Temos que tomar cuidado com isso daí. Qual que é o efeito, então? Como que você sente isso? Irritabilidade sem motivo. Você começa a ficar irritado sem motivo. Sensação de cansaço após algumas conversas. Parece que você está esgotado, parece que você está exausto, parece que aquela pessoa chegou perto de você e drenou toda a sua energia. Você estava bem, você estava até animado, você saiu dali exausto, cansado. Dificuldade de concentração, você não consegue concentrar, você começa uma coisa, você não lembra mais o que você estava fazendo, as coisas começam a ficar bagunçadas. E qual que é o caminho? É blindar-se com limites. Proteger sua paz não é egoísmo, tá? É sabedoria estratégica. Então, primeiro eu cuido de mim, para depois cuidar dos outros. Então, se eu sentir que eu estou irritado, sem motivo, descontando às vezes no filho, descontando no marido, descontando na esposa, tem alguma coisa acontecendo aí. Aí vem aquela sensação de cansaço após as conversas. E essa dificuldade de concentração. Você não consegue ficar ligado ali, você não consegue ficar prestando atenção numa coisa, você esquece as coisas, você vai sair, você não sabe o que você está fazendo, está desconcertado. Então, começa a blindar a sua mente, porque você pode se complicar. Nosso terceiro ladrão aqui é a sobrecarga mental disfarçada de produtividade. Gente, isso daqui tem pegado muita gente nos dias atuais, tá? A mente humana, ela não foi feita para guardar dezenas de tarefas abertas ao mesmo tempo. Para E de querer ser super-homem, para de querer ser super-mulher, achando que você tem superpoderes, que você pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Para com isso. Não é porque o teu celular faz um monte de coisa, né? É calculadora, é lanterna, faz chamada, entra nas redes sociais. O meu celular, por exemplo, tem nível, né? Se eu quiser medir alguma coisa, ver se as coisas estão no nível ali, eu consigo aqui porque eu tenho um aplicativo. O celular faz um monte de coisa. Você acha que o teu celular faz um monte de coisa, você quer fazer um monte de coisa também. Concentra em uma coisa de cada vez. Foca a energia ali em uma coisa. Eu sei que tem gente, assim como eu, que é multitarefa, que gosta de fazer várias coisas, mas quando você entender que você precisa canalizar isso e fazer as coisas bem feitas, você vai fazer um monte de coisa, você vai ser muito produtivo, e não significa, né, também, que fazer um monte de coisa você está sendo produtivo, mas você vai executar com mais qualidade as coisas que você está fazendo. E aí você precisa parar de se sabotar. Exatamente. Então, a mente humana, ela não foi feita para guardar dezenas de tarefas abertas ao mesmo tempo, tá? Tem que se concentrar. A crença de que quanto mais eu faço, mais produtivo eu sou, é uma armadilha. Eu sempre tenho falado para vocês. Ser produtivo não significa trabalhar mais, mas também não significa trabalhar menos. Significa trabalhar de forma inteligente, tá? Onde você vai conseguir organizar o seu tempo e você vai conseguir ter tempo ainda para fazer as coisas que você gostaria de fazer sem que você fique exausto, sem que você perca a sua energia. Então tem que tomar cuidado com essa sobrecarga mental disfarçada de produtividade. Quais são os sinais de que isso está me afetando? Vamos lá. Esquecimento de coisas simples. Vai sair, esquece a chave. Aí vem, pega a chave, vai sair de novo. Ah, esqueci a carteira. Aí vem, pega a carteira, esquece a chave de novo. Aí começa essa briga interna, né? Aí fica esquecendo coisas simples. Marcou uma reunião, esqueceu da reunião.
Marcou uma outra coisa lá, esqueceu. Começa a esquecer de alguns detalhes. Ah, eu tinha que lavar roupa hoje, esqueci. Ah, eu tinha que fazer tal coisa, esqueci. Ah, começa a esquecer coisas simples. Isso já é um sintoma de que você está nesse esgotamento aí. Sensação de estar ocupado, mas improdutivo. Parece que você tem um monte de coisa para fazer. Aí você vai olhar, chega no final do dia, parece que você não fez nada. Você estava tão ocupado, e você ficou improdutivo. Você não resolveu o que você tinha que resolver. Você ficou ali gastando energia num monte de coisa, mas não resolveu nada. Outra coisa é a incapacidade de estar presente em uma tarefa. Isso daqui é triste. Você está realizando uma tarefa, mas você não está presente ali. Às vezes presente só de corpo, né? Mas de mente você não está ali. E aí não adianta nada. Né? Isso é um sinal de que está afetando você. Então, a alta performance, que a gente sempre tem falado aqui, não é fazer tudo. É fazer o que importa com energia limpa e foco real naquilo que realmente importa, tá? E aí você vai conseguir desenvolver essa performance e obter mais resultado dentro do que você está fazendo. Nosso quarto ladrão aqui é a exposição a conteúdo tóxicos e ruído digital. A gente já até falou um pouco nas aulas anteriores sobre isso, mas o que você assiste, o que você lê, o que você ouve todos os dias está moldando o seu sistema emocional cognitivo, tá? As redes sociais, notícias negativas. Ó, redes sociais aqui, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Se você entrar nas redes sociais, tem duas coisas que você pode ser. Ou você é produtor, você está produzindo conteúdo e ajudando as pessoas de alguma forma, ou você está vendendo, né? Ou você está consumindo. Se você não usa as redes sociais para vender, para gerar conteúdo, tá? Você está consumindo. Então você é consumidor. Aí você tem que tomar cuidado com o que você está consumindo, porque ela pode ser boa, você pode encontrar muitas coisas boas ali nas redes sociais, quanto você pode pegar um monte de porcaria. Um monte de coisa ruim que pode acabar atrapalhando você. E é muito rápido, tá? Se você passar ali, você tá rolando ali os rios ali, aí você parou por 5 segundos numa coisa ali que você queria saber o que que era aquilo ali, o algoritmo vai te mandar um monte de coisa parecida com aquilo ali, porque já reteve a tua atenção por 5 segundos. Então, toma cuidado. Você pode ver. Você começa a ver uma coisa, começa a aparecer um monte de vídeo relacionado com aquilo. Se você passar rápido, ele já começa a te passar outras informações. As redes sociais, elas foram criadas para você ficar ali o tempo todo, tá? Então, por isso que eu falo, se você não está vendendo, se você não está produzindo lá, você está comprando. Você está ali gastando seu tempo. Você é comprador. É isso que eles querem com a gente. Tá? E eu não estou falando para você nem que é bom e nem que é ruim, mas é melhor que você esteja ganhando dinheiro, né? Fazendo dinheiro, pelo menos. Outra coisa, notícias negativas. Acredito que aqui na mentoria não tem mais ninguém, né? Mas se você ainda é uma daquelas pessoas que acorda e coloca lá naquele jornalzinho, daquela emissora lá que faz Plim Plim, daquela outra emissora lá que é concorrente deles, e tem aqueles jornais sensacionalistas que os caras só ficam mostrando tragédia no início da manhã, risca isso. Ah, mas eu preciso me manter informado. Você não precisa se manter informado por esse tipo, por esse veículo de comunicação, tá? Tem várias outras formas, já tem 7 anos mais ou menos que eu não assisto TV aberta e eu me mantenho informado. Estou atualizado, consigo conversar com você sobre o que está acontecendo na guerra, sobre os ataques, e não preciso de um jornal sensacionalista para poder me passar informação. Ou de emissoras de TV aí que estão manipulando algumas notícias. Estou bem atualizado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Converso com você sobre política, converso com você sobre futebol, converso com você sobre a guerra e não assisto TV. Então você não precisa disso. Por quê? Isso está intoxicando você. Está intoxicando. E aí você precisa filtrar, você precisa tomar cuidado com o conteúdo que você está consumindo, tanto nas redes sociais, que daí não adianta nada você desligar a TV, né, ou não assistir a TV, mas lá nas redes sociais você está consumindo um conteúdo que é lixo. Aí não adianta nada. Então tem que tomar cuidado com isso também. Ah,
Redes sociais, notícias negativas, comparações constantes, tá? Eu tô olhando o outro lá, tá tendo resultado, o outro tá isso, tá comprando carro, tá comprando carro. Para com comparações. Você tem o seu resultado, a outra pessoa tem o dele. Outra coisa é excesso de estímulos. Isso aqui pega muito para aquelas pessoas que têm muitas referências, tá? Não sabem muito bem qual é a linha que quer seguir. Pessoas que acompanham vários mentores e aí ficam ouvindo um monte de ponto de vista, e aí você tem que tomar cuidado, porque se você não escolher uma linha para você seguir, a tua cabeça começa a dar um nó. Por quê? Cada um tem a sua linha, cada um tem a sua forma de pensar, e aí você tem que fazer uma escolha. Não vai dar para você seguir todo mundo, tá? Porque você vai acabar se contaminando. Você vai querer, você vai concordar com alguma coisa, mas daqui a pouco você vai concordar com coisas que de repente são negativas e você nem vai perceber. E aí eu preciso tomar algumas decisões, escolher algumas linhas, né? Eu tive que fazer isso, escolher algumas linhas para reter algumas coisas que é bom. Então, essas comparações, esses excessos de estímulos podem te prejudicar. Às vezes você está atrás de motivação, 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 e a motivação é só o start, só o mínimo que você precisa. Você precisa de disciplina, não de motivação. E não é todo dia que você vai ter motivação, tá? Tem dia que o mundo real bate na porta. E aí não tem motivação e você vai ter que fazer de qualquer forma. Então, tudo isso rouba a sua clareza e provoca um desgaste mental na sua vida. Por isso que você fica esgotado, sobrecarregado, desanimado, travado muitas vezes em algumas áreas. Quais são os sinais, então, que eu já entrei nesse processo? Agitação sem motivo, você começa a ficar agitado, você não sabe por quê, aquela ansiedade, você tem que pegar no celular, você tem que assistir alguma coisa, você tem que escutar um barulho, alguma coisa nesse sentido. Né? Ansiedade ao acordar, você já acorda querendo tocar no teu celular, querendo ver as redes sociais, querendo... Não, para com isso. É você que está no controle, tá? Não é o teu celular que te controla, não é a TV que te controla, não é o computador que te controla, não é o jogo, de repente você está viciado que te controla, não. Você tem que controlar. Tudo isso está para seu benefício, e não você para benefício dessas coisas. O baixo nível de criatividade, tá? Começou a ver que você está agitado, tá com ansiedade ao acordar, tá com um nível de criatividade muito baixo, já toma cuidado aí com o que você está consumindo, porque pode estar afetando a sua vida de várias formas, tá? Lembre-se, você não foi feito para consumir o mundo inteiro, ok? Não adianta querer tudo, não vai ter como. Você foi feito para liderar o seu mundo interior, tá? Você foi feito para governar a sua vida. Você governa a sua vida. Não é os fatores internos nem externos que governam. É você que toma as decisões. E você tem que estar consciente para isso, tá? E para encerrar nossa aula aqui, eu quero te passar aqui algumas atividades dessa semana. Eu quero que você faça para poder rastrear e neutralizar esses ladrões de energia. Não adianta nada você pegar o conteúdo aqui e não colocar em prática. São 5 dias da semana aí de desafio. O primeiro passo é você criar um diagnóstico. Vai fazer todos os dias, ele vai tirar 5 minutos no final do seu dia para fazer essa avaliação e vai anotar, primeiro, né, uma situação, um pensamento que drenou a sua energia naquele dia e vai listar uma atitude ou hábito que afetou a sua energia intelectual. Nome, tem que dar nome para as coisas, tá? Tem que dar nome. Vai ali, anota, coloca nome nessas coisas. Depois, o que que você vai fazer? Você vai colocar em questionamento, né? O que que eu posso fazer para neutralizar esse ladrão amanhã? Então, se eu identifiquei hoje, poxa, hoje meu ladrão de energia foi uma discussão com uma colega de trabalho sobre política. O que que eu preciso fazer, então? Se o assunto específico é sobre política e a gente não concorda, entra num acordo com ela de não falar sobre política, porque ela tem o lado dela, você tem o seu, e isso está drenando a energia das duas. Ah, eu preciso silenciar alguém. Talvez a pessoa está vindo só para me contar fofoca. Tem que dizer não para ela, tem que silenciar. Então você vai ver o que que você pode fazer amanhã para poder neutralizar tudo isso, ok? Se é trocar o conteúdo, ressignificar um pensamento, alguma coisa que você vai fazer nessa atividade aí. E aí você vai fazer um registro dos resultados, né? Como que você se sentiu depois de aplicar essa mudança? Tá, você identificou, você foi lá, neutralizou, e aí, como que você se sentiu depois que você fez isso?
E aí, no sexto dia, qual ladrão era mais invisível? O que que mudou quando você começou a reagir? Aí você vai ver o resultado aparecer aí na sua vida. Para quem está assistindo gravado, o PDF com essas atividades estão na descrição da aula. E para vocês que estão assistindo ao vivo, eu vou estar mandando no grupo. E a partir de agora, nós abrimos para dúvidas, sugestões, reclamações e compartilhamentos. Bora lá. Bora, gente. Já abre, já fala. Quem está assistindo gravado, não gosta de ficar esperando muito, não. Vocês assistem gravado, vocês sabem como que é. É, gente, não é muito legal não assistir gravado e vocês ficar calados, não. A Aline estava assistindo gravado esses dias e tava querendo abrir o Levantando microfone a para mão para falar. participar. Levantando a mão para participar, viu? Esse quer gostar de participar. Gente, eu vou deixar umas dicas para nós, né? Como evitar essas energias, né? É, aprender a dizer não, né? Que é o que o Nil estava falando. Respiração, oração e meditação, né? E afirmação de que você não. Uma afirmação que você pode falar, né? Na hora que você entrar em ambientes que você não pode, para dizer, um trabalho, você não vai sair do trabalho porque está sendo tóxico, você tem que se blindar. Então, eu sou protegida e nenhuma energia ruim chega até a mim, porque eu sou um reflexo, em mim é o reflexo, elas vão vir e vão voltar. Então, se você fizer, por exemplo, eu sou blindado, essa energia não vai chegar até a mim, e aí você fazer essas coisas. Então, meditação, respiração, dizer não, né? Que nem o Nil falou, saber silenciar as pessoas também e silenciar a sua mente, né? Porque eu acho que a mais invisível, acho que deve ser a mente, né? E ao entrar, sempre mentalizar, ao entrar no ambiente, sempre mentalizar. Só vem até a mim, só recebo a energia boa, as energias ruins voltam ao remetente, volta para onde está, né? E evitar ficar muito tempo em lugares tóxicos que você sabe que você tem autoridade de sair dali a hora que você quiser. Tipo assim, né? Você vai dizer uma discussão, você tá ali, só briga se duas pessoas brigarem, né? Então, se você sai, você tá deixando de ser, né? E eu tô falando assim, uma discussão que não precisa ser discutida naquele momento, né? Um diálogo que às vezes não tem necessidade. E sempre lembrar que você é que autoriza essas energias a entrar. É a gente que autoriza. Então, quando a gente se sente, eu não sei vocês, mas quando a gente chega em alguns lugares, a gente fica abrindo a boca, bocejando, né? Isso é sinais de energias que estão sendo sugadas. E aí você pode orar, né? Fazer a blindagem em oração. Né? A partir do momento que eu estiver aqui, só recebo o que vem de Deus. Isso até em lugares que a gente acha que é de Deus também. Você tem que fazer. Vai botar a mão na sua cabeça, vai fazer alguma coisa, você fazer isso. Essa é umas coisas que eu faço quando eu sinto que minha energia está sendo sugada. Bem lembrado. A gente até tinha falado sobre essas questões aí, se eu não me engano, na aula 2 e um pouquinho na aula 3. E foi muito bom reforçar essa repetição de você criar ali algumas coisas para você poder falar, né? E reforçar para sua mente, para que você possa blindar mesmo sobre alguns pensamentos negativos e algumas coisas que possam te interferir, ou ladrões de energia, né? Como a Aline falou aí. Muito bem lembrado.